Depois de vários dias pendurada, aguardando a cicatrização, chegou o momento de replantar a minha rosa do deserto e fazer o levantamento do Caudex. Meu nome é Rosana, sou professora, bióloga e você está no canal Cactos e Jardim. Durante esse período que ela ficou pendurada, se desidratou, as raízes ficaram mais fáceis de serem manuseadas, né? E eu colocá-la do formato que eu pretendo colocá-la para poder ajeitar no vaso. Então agora eu vou te mostrar como eu faço o replantio dela. E se não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreva, deixe o seu like. Para replantar a sua rosa do deserto, você vai precisar de uma vasilha proporcional ao tamanho da sua rosa do deserto. Normalmente, elas gostam de espaço para desenvolver esse caudex e você poder trabalhar as raízes. Então, eu prefiro essas bacias que eu vou, inclusive, aproveitar a mesma bacia que ela estava plantada. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu mostrei retirando, fazendo a poda da copa e das raízes, é só acessar o card que você vai assistir a primeira parte desse vídeo. Hoje eu vou fazer a segunda parte. Então, a bacia está devidamente furada e eu vou usar esse pedaço de TNT como se fosse manta de bidim, só mesmo para não deixar o substrato sair pelo furo. Normalmente, nos meus vasos, eu uso uma camada de isopor. Ela, inclusive, estava com uma camada de isopor da última vez. Só que dessa vez eu não vou usar a camada de isopor porque as raízes dela estão bem suspensas, então não vai correr o risco de ficar com água empoçada. O vaso, ele é bem furado, o furo, a água vai sair com mais facilidade, com bastante facilidade. Mas aí você vai me perguntar: Rosana, como que você faz o substrato da sua rosa do deserto? Eu vou te explicar. É muito simples. Esse substrato eu fiz com apenas 4 ingredientes, 4 componentes, que você encontra com facilidade no Brasil todo. Carvão triturado, casca de pinos, casca de arroz carbonizada e terra vegetal, ou terra de floreira, ou um substrato com mais quantidade de terra. Esses substratos que costumam compactar normalmente. Por que você precisa realmente colocar uma parte dessa? As partes são todas iguais. Uma. 4 partes iguais. Por que você precisa colocar todas essas partes? Porque o carvão, ele é ótimo, tanto o carvão quanto a casca de arroz carbonizada, além de ser uma matéria orgânica, né, que é fungicida, ela também tem algumas propriedades que vão fazer, né, com que o seu substrato, ele não seja um substrato apenas como se fosse uma areia, só poroso. Ele tem alguns nutrientes, tá? E ao mesmo tempo, a porosidade, olha, ele deixa a água passar com muita facilidade. Se você não encontrar a casca de arroz carbonizada, você pode aumentar a quantidade de carvão. E não precisa ser pozinho, não. Pode ficar pedaços bem grandes, porque a rosa do deserto, ela gosta de substrato assim. O substrato dela é muito parecido com o substrato da orquídea, tá? Você pode também substituir por chips de coco, tá? Então, 4 ingredientes são suficientes para você fazer o seu substrato da sua rosa do deserto. Bora replantar? Um detalhe que você não pode esquecer quando for fazer o replantio, né? O replante da sua rosa do deserto é usar isso daqui. Sabe o que é isso daqui, suco amiga? Isso daqui
é o superfosfato simples. É um adubo rico em fósforo, tá? Então ele é cinza só porque ele é rico em fósforo. Ele é apenas o fósforo do NPK. Então você vai misturar sobre essa camada do substrato. Ah, mas eu posso colocar por cima depois? Não, você tem que misturar no substrato. Então você vai colocar, para esse tanto aqui, você pode colocar umas 3, 4 colheres e misturar no substrato. Porque quando você fizer a rega, né, que ele ficar úmido, as raízes vão buscar esse nutriente. Ele não vai descer, diferente dos outros, né, que quando você coloca por cima, você rega, ele desce. Esse daqui não desce, ele vai ter que ser sugado pelas raízes da sua planta, tá? Então você mistura no substrato. E para que o fósforo é importante? O fósforo, ele é um dos componentes que auxilia na floração. Se você quer que uma planta floresça, você tem que dar uma carga de fósforo maior para ela do que os outros nutrientes, né, que a planta necessita. Coloquei essa primeira camada de substrato com o superfosfato. Agora eu vou terminar de colocar uma quantidade de substrato aqui para eu poder colocar a minha planta por cima. Repare que agora eu vou colocar como se fosse uma montanha. Aqui, ó, vou fazer um conezinho aqui no meio desse vaso. Ó, vou fazer um cone aqui, uma montanha, porque eu quero colocar a minha rosa do deserto aqui sobre esse monte. Eu quero que ela fique acima do nível da borda do vaso. Então, eu vou fazer uma montanha aqui para ela. Ó. Tá vendo, suco amiga? Tem que ter essa montanha. Porque eu quero que a minha rosa, ela fique com espaço para as raízes dela se desenvolver para baixo. Então, eu quero que ela vai ficar aqui como se fosse uma princesa aqui, uma rainha no trono, tá? Então ela vai ficar aqui em cima. Eu preciso fazer esse murundu aqui. E outra coisa, quando a água também da rega bater, a água vai vir aqui para as beiradinhas e não vai ficar empoçada nela. Então agora que o meu conezinho, né, a minha montanha de substrato já foi formada, a parte de baixo já está com o superfosfato, porque quando essas raízes aqui voltarem a se desenvolver, elas vão absorver esse fosfato. Eu fiz a depilação, eu retirei todas as raízes que eu achava que não seria necessário para ficar expostas, né? Já mostrei também no outro vídeo. Agora eu vou colocar a minha rosa do deserto aqui. Essa raiz, ela tá vindo para baixo, ó, tá vendo? Ela tá vindo para baixo, ela não está aberta. Eu vou tentar abri-la, já que agora ela está um pouco desidratada, eu vou conseguir fazer esse movimento aqui. Se eu tivesse replantado no dia que eu desenterrei, eu não conseguiria fazer, mas agora eu já consigo fazer isso. Então agora eu vou vir com ela, né? E vou encaixar ela aqui nesse conezinho que eu fiz, tá? De raízes. Lembrando que eu vou puxar essa raiz para cá.
Vou tentar puxar essa pra cá e essa pra cá. E vou encaixar aqui. Ó. Encaixei a minha rosa do deserto em cima do cone. Vou ajeitar algumas raízes que estão aqui. No próximo replante, né, no próxima vez, eu já vou ter que trocar para um vaso bem maior essa rosa do deserto aqui. Porque ela já está ficando pequena, acredite, suco amiga. Já está ficando pequeno, porque as raízes dela precisam de bastante espaço para se desenvolverem, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Toda vez que vai fazer o replante, você tem que ir aumentando a vasilha, tá? Aumentando. Ela está um pouquinho torta, porque ela já perdeu uma raiz aqui. Então, eu vou arrumar uma pedra para colocar aqui debaixo, antes de fazer o complemento aqui com o substrato. Prontinho, já consegui algumas pedras, né? Que eram até as pedras que já tinham nela mesmo. E eu vou ajeitar aqui. Repare que ela, olha só, ela está um pouquinho tombada para cá. Então, se eu deixar ela assim, quando essas folhas aqui, os galhos começarem a nascer, ela vai ficar tombada para cá. Então, eu já vou endireitar isso daqui, colocando algumas pedras aqui debaixo, porque como o substrato ele é muito poroso, ele não aguenta o peso dela aqui. Então, eu vou colocar algumas pedras aqui, para poder segurar. Depois que ela já estiver enraizada, fica tudo normal, aí pode retirar a pedra. Mas por enquanto, tem que deixar essa pedra aqui para ela não tombar, tá? Porque senão ela vai acabar tombando. Deixa aqui a pedrinha. Ó, agora ela está retinha aqui, e aí na hora que ela começar a crescer, a soltar flores, né, galhos e flores, não vou ter esse problema com ela. Então, aqui ela vai ficar. Agora, eu vou pegar um pouco de substrato e vou colocar sobre essas raízes aqui, para elas não ficarem expostas, tá? Só um pouquinho aqui, nessas mais fininhas, porque senão elas não vão aguentar a questão do sol, porque assim que passarem uns 20 dias, ela começar a emitir brotinhos, eu já posso colocá-la ao sol pleno, que é onde ela é acostumada, ela é cultivada ao sol pleno. Então, eu posso voltar sem problemas, tá? Então, eu vou tampar essas raízes mais fininhas, branquinhas aqui de fora, e as outras vão ficar expostas para poderem engrossar, ficar com a cor mais escura, esverdeada, tá? E voltar a ficar normal. Então, já tô tampando aqui. Aqui também eu vou jogar um pouquinho só. De novo, aqui. Aqui eu vou ajeitar também. Então, agora que, né, já fiz o plantio, já ajeitei, é só vir com um pincelzinho, tá? Fazer uma limpezinha, porque você pode colocar pedras, tá? Decorativas, enchê-la de pedra igual ela estava, com várias pedras. Eu costumo colocar assim, bastante pedrinhas por aqui. Ou você pode simplesmente deixar assim, o substrato puro. Isso fica a seu critério, tá? E hoje mesmo, tá? Ela pode ser regada no final da tarde, para ela poder começar a se hidratar. E aí aí você já pode regar, e aí ela vai começar a se hidratar e começar a vir nova brotação. Agora eu vou usar algumas pedras que já era dela mesmo, para colocar aqui para firmar, principalmente a questão da água, quando for fazer a rega e a água não remover o substrato. Então, eu vou colocar algumas pedrinhas, né, decorativas. Você pode comprar as pedras, você pode conseguir pedras em rios, tá? Você pode comprar pedra
branquinha. Só não compre aquelas pedras de mármore que solta aquele pó branco, tá? Então, prefira pedras de rio ou até mesmo as brancas, mas as brancas que já são decorativas, aquelas que são lavadas, tá? Não escolha aquelas pedrinhas miudinhas, branquinhas, não. Pode usar brita, tá? Brita zero é ideal. Então, você pode enfeitar com pedras coloridas, pedras bonitas, tá? Aí vai ficar o seu gosto, o jeito que você quiser fazer. Então é isso, Suco Amiga. A minha rosa do deserto já está devidamente levantada, podada, adubada e agora é só aguardar. Quando ela começar a emitir folhas, né, brotos e os galhos começarem a crescer, aí eu entro com uma outra adubação para fazer com que ela floresça ainda mais. Se você quiser saber como eu faço essa adubação para fazer ela florir, é só deixar nos comentários que eu faço um novo vídeo mostrando como eu adubei a minha rosa do deserto. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte e compartilhe esse vídeo. Assim você ajuda o canal a crescer e outras pessoas a poderem assistir esse mesmo conteúdo. Um beijo e até a próxima. E começar a vir novos brotos. E começar a vir novos... E começar a vir novos brotos. E ela vai se hidratar e começar a nascer novos brotos.